Olá, pessoal. Meu nome é Elis e eu estou aqui hoje para a nossa terceira aula do curso de Introdução à Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. A nossa aula de hoje vai falar sobre os princípios para o tratamento de dados pessoais. São 10 princípios que estão expressamente previstos no artigo 6º da lei. Parênteses aqui, eu percebi que eu costumo falar olhando para mim mesma que aparece aqui embaixo. Então hoje eu vou tentar focar aqui no olho com olho com vocês, mas se eu não conseguir, já peço desculpas adiantado. Mas vamos lá. O primeiro princípio que a gente vai ter para o tratamento de dados pessoais vai ser o princípio da finalidade, que ele vai dizer que todo o tratamento deve ser realizado com uma finalidade específica, legítima e explícita. E o que isso quer dizer? Pelo legítimo, quer dizer que tem que ser uma finalidade que esteja dentro da legalidade ou dentro do razoável. Um exemplo esdrúxulo é que, por exemplo, eu não poderia pegar o seu endereço para ir na sua casa te assaltar, porque não é legal, não é lógico e não é legítimo. Em segundo, quando a gente fala sobre essa questão de ser específico e explícito, significa que tem que ser uma finalidade bem determinada e que não pode ter margem de dúvidas para que quem está recebendo essa informação, seja o titular, seja um operador, fique com dúvida no momento de realizar o tratamento. Então, por exemplo, a gente vai ter que, se você vai pegar um dado para mais de uma finalidade, isso tem que estar expresso. Eu vou coletar esse dado para fins de cadastro e para fins de envio de e-mail. Eu não pode ser para fins de cadastro e talvez para fins de envio de e-mail. Tem que estar bem expresso e bem explícito. E qual a importância disso? A questão da finalidade ela vai estar diretamente relacionada com as bases legais e com o tratamento de dados. E eu explico. Isso é um spoiler um pouco da aula que o Lucas vai dar, mas eu vou tentar ficar no mínimo necessário. A LGPD ela vai trazer algumas justificativas legais pelas quais uma pessoa pode realizar o tratamento de dados pessoais. Só que essa justificativa, essa base legal, ela pode mudar dependendo da finalidade para a qual você coleta um dado, ainda que a gente esteja falando do mesmo dado. E aqui eu trago um exemplo. Vamos supor que eu tenho uma empresa de processos seletivos, uma plataforma, em que as pessoas se cadastram e eu ligo elas com as vagas oferecidas pelas empresas. Então, você é o titular, e aí no momento do seu cadastro, eu quero pegar o seu nome e endereço. E aí eu vou te passar as seguintes finalidades. Primeiro, a gente vai ter que, para você ter o acesso à minha plataforma, ou seja, para estabelecer a nossa relação, para que eu possa cumprir com o compromisso que eu assumi perante você, porque no fim do dia a gente está tendo uma prestação de serviços, então a gente pode deduzir que tem um contrato de prestação de serviços envolvido, ainda que seja por termos de uso, eu vou precisar do seu nome e e-mail para realizar essa função. Então, eu posso ter que a minha primeira base legal para tratamento vai ser a execução do contrato. Vai ser cumprir com aquilo que eu assumi contratualmente perante você, para poder prestar o meu serviço. Mas num segundo momento, vamos dizer que eu quero agora enviar para você um e-mail toda vez que alguma empresa manifestar interesse no seu currículo, no seu cadastro. Sem prejuízo dessa notificação está disponível também dentro da plataforma. Você concorda comigo que aqui eu já não é mais uma finalidade necessária para o cumprimento da minha obrigação? Isso aqui é uma liberalidade minha. Não necessariamente isso estava previsto no contrato. Mas é do meu interesse e do seu interesse que você tenha um acesso mais rápido a essa informação. Então, aqui, eu poderia, por exemplo, justificar que a finalidade, que o tratamento de dados, para a finalidade de te enviar um e-mail quando uma empresa mostra interesse, está sendo feita com base no legítimo interesse, no caso, no seu legítimo interesse, porque, primeiro, a gente já tinha uma relação, e, segundo, é uma ação que está sendo realizada em benefício do titular, ou seja, seu. E num terceiro momento, vamos supor que eu também quero te enviar e-mails, só que dessa vez com cupons e com propagandas de cursos de plataformas que são parceiras da minha plataforma, em que tem cupons específicos para quem é cadastrado no meu sistema. Nesse caso, eu até poderia justificar um legítimo interesse do titular. Só que aqui é você abrir margem para discussão. Então, o mais recomendado seria que esse tratamento fosse realizado com base na justificativa do consentimento. Então, é mais recomendado que eu colete o seu consentimento para poder enviar esse tipo de e-mail. E aqui, nessa situação, a gente vai ter o quê, então? 3 finalidades distintas,
cada uma com uma justificativa, com uma base legal diferente, mas todas referentes aos mesmos titulares e aos mesmos dados. Então, tá vendo como você tem uma finalidade bem específica vai ser importante na hora de fazer o tratamento dos dados? E, em sequência, a gente vai ter que isso já vai relacionar também com o segundo princípio, que é o princípio da adequação. O princípio da adequação vai falar que é necessário que exista uma compatibilidade entre o tratamento que está sendo realizado e a finalidade pela qual o dado foi coletado. Ou seja, eu não posso tratar aquele dado além daquilo que eu me comprometi. Isso também é importante porque, muitas vezes, para quem trabalha com LGPD, quando você vai perguntar para a pessoa que está coletando, seja o controlador, para que esse dado vai ser usado, qual a finalidade, dificilmente as pessoas te passam todas as finalidades para quais elas pretendem utilizar esse dado. Normalmente, ela vai focar na finalidade principal ou ela vai dar algo muito genérico. E aqui existe o perigo, porque uma vez que o dado já foi coletado para esse tratamento com essa finalidade específica, você não vai poder usar ele para outra coisa depois. Aí agora você deve estar confuso, né? Mas Eli, você não acabou de falar que a gente tinha o mesmo dado sendo usado para várias finalidades? Sim, mas foram finalidades previamente estabelecidas. Se você já coletou o dado, já está fazendo o tratamento, e no meio do tratamento você decide dar outro uso para esse dado, você vai ir contra o princípio da adequação. Então, você vai ter que ter um retrabalho de refazer o seu processo, de coletar o consentimento que seja necessário, ou informar novamente qual vai ser a finalidade. Lembrando que todo tratamento de dados, ele gera muita documentação. Então, também representaria um retrabalho no sentido dessa documentação, em relação ao armazenamento e etc. Eu gosto de pensar também que esse princípio vai se relacionar com outro princípio. Os princípios, eles são todos juntos, mas eu gosto de dividir eles por partes, porque eu acho que eles se relacionam entre si. Então, em terceiro lugar, a gente vai ter o princípio da necessidade, que ele vai se relacionar diretamente com a adequação e com a finalidade. O princípio da necessidade, eu gosto dos princípios da LGPD porque o nome deles é muito autoexplicativo. Ele vai falar que deve ser feita a coleta do mínimo necessário de dados para a realização daquele tratamento, daquela finalidade que foi estabelecida no momento da sua coleta. Ou seja, por que a gente tem isso, né? Porque essa ideia de você não pegar mais dados do que você precisa. Até então, as empresas, no momento da coleta de dados, tinham muito aquela lógica do quanto mais melhor. Então, elas coletavam todos os dados que elas podiam, e só depois que o dado já estava coletado, que elas iam pensar em quais dados seriam utilizados ou não, e qual seria a finalidade, e para que esses dados seriam utilizados. E aí, nesse sentido, você ia só fazer um cadastro em alguma plataforma, em alguma mídia social, e de repente você já estava respondendo questões ridículas, do tipo, quem mora com você, o que você gosta de fazer, às vezes alguma questão relativa ao horário, quantas geladeiras tem na sua casa. Quando você menos percebe, você já está respondendo uma pesquisa do IBGE e ninguém nem te avisou. Então, esse princípio vem justamente para acabar com esse costume da coleta de dados excessiva. A gente tem uma dica aqui que funciona muito bem, apesar de ser simples, que é sempre no momento da coleta você se questionar para cada dado específico o porquê que ele precisa estar ali. Então, para que eu preciso coletar esse dado específico? Eu vou usar ele para alguma finalidade que eu necessariamente preciso dele? Se a sua resposta para essa pergunta for não, é um sinal de que você não deveria estar coletando esse dado, porque você não tem uma finalidade específica para ele, não existe uma necessidade dele ser coletado para a realização do tratamento que você se comprometeu. E esse princípio, ele é interessante porque isso também é benéfico para as empresas. Quanto menor a sua base de dados, mais facilidade você vai ter no tratamento desses dados e você vai estar menos exposto também. A chance de você ter um incidente é menor, porque provavelmente você tem mais controle. Além disso, as pessoas também esquecem que o tratamento de dados, ele sempre envolve um alto custo com segurança da informação. Então, quanto menor a sua operação de tratamento também, menos gastos você vai ter para armazenamento e para segurança dessas informações. Então, se por um lado, esse princípio, ele é uma garantia para os titulares de que os seus dados não vão estar desnecessariamente espalhados por aí, ele também é benéfico para as empresas porque ele gera a redução de custos e a redução de exposição e riscos. E aqui eu fecharia o nosso primeiro conjunto de princípios. Partindo para o quarto princípio, a partir daqui, a gente vai ter um pouco daquela ideia de autodeterminação informativa que a Mel trouxe para a gente na última aula.
O que é autodeterminação informativa? Ela vai prever que a gente saia daquele conceito de privacidade, de liberdade negativa, em que a pessoa tem o direito de ficar sozinha, ela tem o direito do respeito à sua privacidade, para ampliar isso para o que seria uma liberdade positiva, ou seja, o direito da pessoa de controlar e saber tudo o que acontece com seus dados pessoais. Então, a gente tem a lógica de que agora o titular ele tem o direito de não só ter o conhecimento, mas saber quais são os dados, quais dos seus dados são tratados, por quem eles são tratados, para quê, por quanto tempo. Você tem toda uma visibilidade do tempo de existência e da forma de uso desses dados pelo titular. Isso que é o exercimento da autodeterminação informativa e é um dos fundamentos da LGPD, como a Mel bem trouxe na última aula. Nesse sentido, a gente vai para o quarto princípio, que é o princípio do livre acesso. O que o princípio vai dizer? Ele vai trazer que o titular tem o direito de gratuitamente consultar como é feito o tratamento dos seus dados, ou seja, quais dados são tratados, como eles são tratados e por quanto tempo eles são tratados. Ele é bem simples quando analisado sozinho, mas faz mais sentido quando em conjunto dos dois próximos princípios. O quinto princípio vai ser o princípio da qualidade dos dados. Esse princípio vai trazer que os dados devem ser fornecidos sempre com exatidão e clareza, e que é necessária uma atualização desses dados conforme a sua finalidade ou conforme a sua necessidade. Isso significa que no fim do dia a gente vai ter um direito do titular de poder corrigir os seus dados. E aqui eu trago uma situação para nossa análise. Vamos supor que alguns anos atrás você tinha uma conta no banco e você recebia mensalmente a fatura do seu cartão ali na sua casa. Um certo dia você decide mudar de residência e, como bom cidadão que você é, você vai e informa ao seu banco que você mudou de endereço, você informa o seu novo endereço. O que acontece? Chega o próximo mês, você não recebe a fatura do seu cartão na sua casa, porque a fatura foi enviada para o antigo endereço. Passado mais um mês, o banco vai e te manda uma notificação, mas você também não vai receber a notificação, porque eles estão mandando para o endereço antigo. Então, o que acontece? Depois de uns 20, 30 dias, você tem a negativação do seu nome pelo banco, porque você não pagou a fatura. Concorda aqui comigo? Que por mais que o banco não tenha a obrigação de ir na sua casa confirmar que você mora no endereço que você passou, a partir do momento que você informou para ele um endereço atualizado, ou seja, você falou, banco, essa informação está errada, corrige, ele necessariamente precisa atualizar essa informação no banco de dados dele e precisa passar a utilizar esse dado para realizar a finalidade a qual ele tinha se comprometido e não o dado antigo. É justamente isso que o princípio vai trazer. Então, o banco ele não tem necessariamente a obrigação de saber todos os seus dados e saber a exatidão dos seus dados. Mas, a partir do momento que você informa ou que ele tem conhecimento, ele tem sim a obrigação de utilizar esses dados e corrigir esses dados. E, além disso, ele tem a obrigação de fornecer o meio para que você, titular, possa corrigir os seus dados. Seja por um formulário, seja entrando em contato por e-mail, e aí isso pode variar. Mas a Melissa vai falar um pouco mais sobre isso adiante no nosso curso, então não vou me adentrar mais. Por último, a gente vai ter, por último não, mas por último do conjunto, a gente vai ter o princípio da transparência, que é o sexto princípio. O princípio da transparência, muito autoexplicativo também, vai trazer que as informações passadas aos titulares devem ser informações claras e precisas. Muito parecido com o outro princípio. Mas o que isso quer dizer? Vamos parar para analisar essa questão das informações claras. Quando a gente tem um termo desses, o que você está querendo dizer é que não basta só que a informação esteja disponível. Não é só a transparência no sentido de dar a informação, mas no sentido de que a informação seja compreensível, no sentido de que a mensagem seja recebida. Então, você não pode ter aplicação de conteúdo técnico ou conteúdo muito formal no momento de transmissão dessas informações. E aqui a gente vai ter o exemplo clássico daquelas empresas que fazem uma super política de privacidade. A política de privacidade tem mais de 10 páginas, tem uma linguagem mais robusta que a petição inicial do Orleans Bragança, e a empresa espera que o titular vá compreender aquilo que está lá. Não importa, ainda que ela tenha colocado todas as informações necessárias, a pessoa que for ler, ela não vai entender o que está escrito. Primeiro, você vai ter que a pessoa ela vai abrir a política, ela já não vai conseguir ler, porque normalmente está em letra pequena, está em negrito, ou está naquela cor cinza apagado, que você tem que pegar até o óculos para conseguir enxergar o que está escrito. Em segundo, você tem que a pessoa
se tiver 10 páginas do documento, a pessoa não vai ler tudo isso, ela vai ler no máximo até a terceira, quarta página. E ainda assim, ela não vai entender aquilo que ela leu. E aí eu te pergunto, uma empresa dessas, ela está cumprindo com o princípio da transparência? Ela não está. Porque quando a gente vai falar sobre isso, o nosso parâmetro não vai ser um entendimento da empresa do que seria transparência, do que seria uma informação clara, mas vai ser um entendimento do titular de dados, da pessoa que vai estar lendo o documento. Justamente porque a gente vai ter que a maioria dessas relações vão ser relações de serviços, relações de produtos, muitas vezes relações consumeristas. E essas relações, elas são baseadas na ideia da assimetria informacional. O que isso significa? Que a empresa, normalmente quem está prestando serviço, quem está coletando dado, o controlador ou operador, ele vai ter muito mais conhecimento sobre a forma como esse dado é tratado, sobre o assunto, sobre a questão do tratamento de dados, sobre a legislação específica, sobre o que se aplica ou não, sobre as medidas de segurança. Enquanto que o titular ou o consumidor que seja, ele não vai ter acesso a essa informação. E ainda que ele tenha, talvez ele não tenha o entendimento para conseguir compreender aquilo que está sendo passado. Então, a lógica desse princípio é justamente a tentativa de tentar equilibrar a questão informacional nas relações jurídicas estabelecidas entre as partes. Então, o titular, ele tem que ter acesso à mesma informação que o operador e o controlador têm, mas de uma forma que ele consiga entender. Isso é bem interessante, porque quando a gente para analisar esses 3 últimos princípios, a gente vai ter que o primeiro princípio do livre acesso, ele vai te dar o direito de acessar os seus dados. O princípio da transparência vai garantir que você esteja acessando todos os seus dados e que você vai entender o que está escrito. E o princípio da qualidade vai garantir que aqueles dados estão corretos e que se eles não estiverem, você tem o direito de corrigir. Então, eles são muito bem relacionados. Partindo dessa, a gente vai para o que eu chamo de último conjunto dos princípios, que são princípios que vão falar mais sobre a questão de segurança e a questão de boas práticas a serem exercidas pelos agentes de tratamento de dados. Nesse exato contexto, o 7º princípio vai ser o princípio da segurança. Também um pouco óbvio, ele vai determinar que devem ser admitidos processos técnicos ou administrativos contra o acesso não autorizado a dados pessoais, ou ainda contra o vazamento, contra todos os tipos de incidentes que possam estar relacionados aos dados pessoais. E é interessante porque isso se aplica tanto para uma questão proposital, quanto para uma questão de acidente mesmo, de um acontecimento que não teve a intenção ou a vontade do controlador, do agente que estava responsável por esse tratamento. E nesse sentido, um ponto que é interessante também, que se relaciona com o que a gente acabou de ver, é a questão de confirmação de que o titular de dados é o titular dos dados. Porque a gente tem, como vocês acabaram de ver, que o agente ele tem a obrigação de fornecer os dados que são tratados, as informações sobre o tratamento, para o titular que solicitar. Mas como você tem a garantia de que aquela pessoa é o titular, de que não é um terceiro qualquer que está te pedindo essa informação e você vai passar essa informação que seria no caso de uma outra pessoa? Isso pode ser algo muito perigoso no fim do dia. Por isso que também é necessário instaurar procedimentos de segurança, sejam eles administrativos ou técnicos, para essa questão de confirmação do titular. De ter alguma garantia quando você vai passar qualquer informação sobre um titular de dados, qualquer dado pessoal que você tenha coletado, até mesmo para o próprio titular. Ainda em relação com esse princípio, a gente vai ter o 8º princípio, que vai ser o princípio da prevenção. O que o princípio da prevenção vai falar? Ele segue essa lógica de que o agente de tratamento ele deve evitar que ocorram danos na realização ou durante o tratamento. O que isso vai significar? É aquela lógica do é melhor prevenir do que remediar. Então, por mais que você tenha a obrigatoriedade de ter procedimentos de segurança, você não deve esperar que aconteça um acidente para então você pensar nas questões de segurança, para que então você implemente elas. E não só isso, você também tem que ter, por mais que assim, ninguém deseje e você não espere que ocorra um incidente, você tem que estar preparado para caso aconteça algum. Então, você tem que ter um procedimento de recebimento de incidentes, de notificação do titular, de mitigação de riscos, mitigação da exposição daqueles dados. Tem que ter todo um planejamento realizado com base nessa questão de segurança e prevenção. Nesse sentido, a gente também vai ter aqui a aplicação de 2 conceitos que são conhecidos como Privacy by Design e Privacy by Default. A gente não vai falar deles no curso, mas eu trago aqui uma explicaçãozinha bem rapidinha para vocês. Privacy by Design vai defender a lógica de que a privacidade ela deve ser considerada como parte intrínseca a um produto, a um serviço, que seja.
Ou seja, desde o momento de concepção, da criação desse produto, desse serviço, desse software, por exemplo, a privacidade já tem que ser levada em consideração. Então, como que você vai fazer para que a privacidade seja garantida, para que o titular tenha os seus direitos, e etc. Ela vai ser um pilar fundamental desde a criação do produto ou do serviço. Já pelo Privacy by Default, a gente vai ter a lógica de que a privacidade é uma característica padrão. Ou seja, isso vai se aplicar principalmente para questões de ferramentas, produtos tecnológicos. Quando você tem o fornecimento de um produto, de um programa que seja, as definições padrões dele já tem que possuir o máximo possível de privacidade e questão de segurança e proteção de dados pessoais. Não é que nem antigamente que você deixava umas opções pré-determinadas e o titular escolhia se ele queria aumentar a rigorosidade dessas medidas. Pelo contrário, você já vai vir com o máximo de proteção e aí o titular tem o direito de abrir mão daquilo que ele acha que é desnecessário. Vai muito naquela lógica do que a gente tem quando você vai instalar um aplicativo no seu celular. O aplicativo, ele não vem com nada liberado, ele vem travado. E aí você, conforme o seu bom entendimento, vai lá e vai liberando as autorizações para que ele possa funcionar, para que ele possa realizar as funções a qual ele se comprometeu. Então, essa é a mesma lógica. Você vai ter um produto ou um serviço, ele vai vir com um nível padrão de privacidade, um nível já rigoroso e alto, cumprindo com a legislação, e aí o titular tem o direito de ir desabilitando, no caso, aquilo que ele não acha necessário. Em sequência, um ponto. Esse princípio ele também é bem importante para a questão do mapeamento de dados, do projeto de dados de adequação LGPD em sentido amplo, porque é ele que vai estabelecer a questão, por exemplo, da determinação de uma governança sobre segurança da informação e proteção de dados dentro da empresa, e também sobre essa questão, como eu falei, de ter toda a definição dos procedimentos para quando ocorre um incidente ou algo relacionado. Você vai ter que, a questão da prevenção e da segurança informacional, ela vai fazer parte da cultura da empresa. Ela não é mais só um fator separado que deve ser levado em consideração. E aí, aqui já um pouco fora desse princípio, entrando mais na lógica de boas práticas, a gente vai ter o nono princípio, que é o princípio da não discriminação. O que o princípio vai falar? Que o tratamento de dados ele não pode ser feito de uma forma discriminatória que seja ilícita e abusiva. O que isso vai significar? Que você não pode fazer o tratamento de dados, ou no caso, excluir um titular de um tratamento de dados por causa de características pessoais desse titular. Muitas vezes essas características vão estar relacionadas com os dados sensíveis. Então, coisas como raça, opinião política, dados de saúde, etc. A gente vai ter também uma aula mais pra frente para falar sobre isso, em que você exclui um titular com base nesses critérios. Agora você deve estar se perguntando, Elis, então eu nunca vou poder fazer uma separação, uma segmentação desses dados? Na verdade, você pode. O que você não pode é fazer uma discriminação ilícita. O que isso quer dizer? A gente tem um exemplo, por exemplo, das faculdades, quando você tem a distribuição de vagas, eles necessariamente têm que filtrar os candidatos pela cor para a questão do preenchimento de cotas. Só que, no caso, essa questão das cotas é uma questão que está prevista legalmente, não é algo ilícito. Então, é permitida essa filtragem, essa delimitação do tratamento com base nesses dados. Não seria algo ilícito, não seria contra a lei. Ok? E agora, por último, a gente vai ter o último princípio, a responsabilização e a prestação de contas. Eu acho que literalmente é um último princípio, porque ele meio que fecha todos os outros. Quem é que esse princípio vai trazer? Significa que os agentes de tratamento, seja o operador, seja o controlador, eles vão ter responsabilidade perante os órgãos governamentais, perante as autoridades em relação ao tratamento que eles dão para esses dados. Inclusive, a gente vai ter a questão da NPD, mas que eu também não vou falar porque vai ser uma aula lá na frente. E, além da questão da responsabilidade, a gente vai ter junto a prestação de contas. Então, a gente tem vários relatórios, várias questões que devem ser observadas pelos agentes de tratamento e que podem ser posteriormente cobradas por essas autoridades. Como, por exemplo, alguns relatórios, a gente também vai ver isso, relatório de impacto, mais para o final do curso.
E, além disso, eles também têm a obrigação de comprovar a eficácia dessas medidas. Então, não é, por exemplo, você falar para o titular que vai e solicita a exclusão de um dado, e você fala que excluiu o dado, você precisa ter como comprovar que você realmente excluiu esse dado. Porque pode ser que você seja cobrado por isso, tanto judicialmente como perante as autoridades. Porque você é responsável pelo tratamento que você faz pelos dados pessoais. Em resumo, era isso. Em resumo, não, né? 25 minutos não é em resumo, Elis. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro. Aproveitando que eu acho que o Pedro não vai assistir esse vídeo até o final, eu aproveito para fazer um jabá para o pessoal do Mackenzie que tiver interesse na relação entre tecnologia, inovação e direito. A Liga Estudantil Legal Hackers Mackenzie, do qual eu e a Melissa fazemos parte, acabou de abrir processo seletivo, são 30 vagas, e eu super recomendo para quem tiver interesse que se inscreva lá, até porque, né, esse próprio quadro foi feito em conjunto com o pessoal do Legal Hackers Mackenzie. Uma informação também que a Mel, acho que ela esqueceu de dar na última aula, é que a gente preparou um drive para vocês para poder compartilhar o material. Lá tem tanto material que a gente utiliza como base, como, por exemplo, os PowerPoints que são utilizados nas aulas. Eu não usei o meu hoje porque eu não tinha como compartilhar ele com vocês, mas também existe um, e ele vai estar disponível lá para quem quiser ver depois. Lá também tem alguns artigos e cartilhas às quais a gente tem acesso. E, como a LGPD é um assunto recente, muitos livros ainda são físicos e são mais difíceis de se conseguir. Então, a gente também deixou uma relação de indicação de bibliografia. E aí ele vai ficar, o link para o Drive vai ficar aqui na descrição do vídeo para qualquer um que tiver acesso poder acessar e conferir lá os materiais, baixar o que tiver ou ver o que tem. É isso, gente. Espero que vocês estejam gostando do curso. Como diria o Pedro, quem gostou e assistiu até o final, deixa um comentário e deixa o joinha. E ficamos por aqui. Tchau, tchau.